você, meu Cristo e Senhor, que me chamou a ser. Neste mundo vivo eu, pela graça, Senhor Deus, em Ti, ó Cristo, a primeira vocação. Em Ti, ó Cristo, minha missão. Ô Ana, que maravilha, nós estamos de novo no mês de agosto. Esse mês tão importante para a nossa ordem, para a nossa vida de carmelitas, né? Eu, Frei Jorge, como frade carmelita, você, Ana Maria Imar, como leiga carmelita da UCDS. E nós estamos aqui juntos também, desejando assim transmitir a tantos irmãos, né? Este momento tão importante que é o mês de agosto, enquanto mês vocacional. Eu fico pensando muito nos nossos santos, Santa Madre Teresa, Santa Teresinha, como elas amaram a igreja e, amando a igreja, também amaram as vocações. Então, é muito importante realmente nós procurarmos, né, transmitir ou partilhar com a igreja, com os nossos irmãos, como nós, família carmelita, vivemos este mês de agosto como o mês das vocações. Frei Jorge, nossa, é muito gratificante pensar nesse mês. Meu coração arde de pensar assim, né, das músicas vocacionais, do chamado de Deus, principalmente do nosso chamado à vida. E esse chamado que ele se expressa, né, no Carmelo. Né? Eu sou muito feliz e eu tenho certeza que o senhor também é muito feliz nessa ordem, né, nesse Carmelo, nessa igreja, nessa vida. E é um mês que nos leva a refletir, né, a questionar, porque vocação, o que é a vocação? Né? É um chamado. Todo chamado quer uma resposta. Quando alguém me grita, né, quando eu falo Frei Jorge, quando alguém grita Ana, de fato a gente olha para ver quem é que está nos chamando. E aí eu fico pensando também, né, Teresa, como é que foi quando ela ouviu Deus a chamar? Não num grito, mas fruto de uma oração, de uma experiência, de um projeto de vida. Teresinha tão jovem, João da Cruz, eu penso que ardia também o coração deles de fazer essa experiência de ouvir a Deus. E eles ouviram muito pelo silêncio, né? E a igreja nos chama a fazer esse silêncio, nos chama a também entrar dentro de nós para ouvir esse chamado. De quem? De um Deus que é amor, de um Deus que nos chama, de um Deus que é vida. E o primeiro momento, o primeiro passo é que somos chamados à vida. Ser feliz nessa vida. Mas o que é de fato, né, Frei Jorge? Ser feliz. O que as pessoas pensam de fato? O que é ser feliz no mundo de hoje? Nessa vocação, é uma realização plena, mas o que é essa realização plena? A gente pode conversar um pouco sobre isso e também rogar que as pessoas comecem mais a rezar pelas vocações e experimentar de fato essa alegria de viver em Deus, que é diferente de viver de qualquer forma, né? Ana, depois também, se pensarmos, o próprio Jesus, né, como você já mencionou, ele estava muito preocupado com a vida. Ele mesmo diz, né, que ele veio trazer a vida e a vida em abundância, a vida em plenitude. E se nós pensarmos hoje em dia, muita gente realmente não conhece o verdadeiro sentido da vida, se perde, diria eu, no externo, na aparência, nas imagens e nunca vai realmente na essência da existência da vida. Então, esta vida em plenitude, e ela também nos coloca próprio diante dessa questão das vocações. E eu vejo que as vocações, elas passam, né, por uma experiência pessoal, mas que depois nos lança na igreja, nos lança na construção do reino de Deus como comunidade. Então é sempre a origem, é uma experiência pessoal, que cada um deve fazer de encontro, de encantamento, de disponibilidade para seguir Jesus, para dar uma resposta. Mas também é sempre um engajamento na comunidade.
Nós estamos no mês de agosto, que é o mês das vocações. Para mim, esse período é dos mais bonitos na igreja, porque em 1981 foi que a CNBB, né, pela primeira vez instituiu o mês de agosto como mês vocacional. E isso já passou mesmo para a consciência coletiva do nosso povo, da nossa igreja no Brasil. E o povo realmente pensa sempre o mês de agosto como o mês das vocações. E nós temos próprio assim conectado o mês de agosto, o mês das vocações, depois o mês de setembro, o mês da Bíblia, o mês de outubro, o mês da missão. Então nós vamos, eu diria, descobrir a nossa vocação, a dar a nossa resposta em agosto, em setembro, fundar realmente a nossa vocação, a nossa resposta na palavra de Deus, e em outubro nós vamos nos lançar na evangelização, ser luz no mundo, ser igreja em saída, igreja em missão. Por isso esses 3 meses são muito intensos na vida de fé, também no nosso empenho de carmelitas, sobretudo na nossa vida também de oração, para que mais e mais batizados, né, assumam a vocação que lhes vem desde o batismo e possam realmente dar uma resposta e arregaçar as mangas para trabalhar na messe do Senhor. É verdade, porque também é uma resposta constante, né? Não é uma resposta que vem assim, hoje eu dei a resposta e já parou. A resposta precisa ser amadurecida, né, Frei? Então, que cada um, né, que cada dia a gente possa ser chamado, a gente já é chamado, mas que a nossa resposta seja uma resposta constante. E esse ano, né, a igreja também tem a proposta, né? Queria que o senhor também colocasse um pouquinho dessa proposta da igreja desse ano, no mês vocacional, que é o mês de agosto. E que a gente parasse de fato para pensar e repensar nessa beleza e alegria de viver. Viver em plenitude, viver na alegria e na esperança do Evangelho. Em 2019, né, o Papa Francisco escreveu uma belíssima exortação apostólica, Cristo Vive, para os jovens no mês de março do ano passado. E ali ele falava mesmo que nós somos amados e chamados por Deus. Então a CNBB esse ano, a nossa igreja no Brasil, a Igreja Católica no Brasil, a CNBB representando a igreja, tomou exatamente como tema do ano vocacional esta frase do Papa Francisco, amados e chamados. E como lema, como um suporte também na palavra de Deus, tomou Isaías 43, quando o profeta Isaías nos lembra que nós somos importantes para Deus, que Ele também nos ama, e nos ama de uma forma toda singular. Então a vocação é toda uma história realmente de amor, e é uma vida. Vocação não é algo que realiza-se em um dia. Eu não me torno religioso, não me torno sacerdote para apenas um dia, mas para toda a minha vida. Você, como esposa, né, os pais, as mães de família, quem tem a vocação leiga matrimonial, a mesma coisa. É a vida matrimonial, né? A vida do sacramento do matrimônio e com toda uma espiritualidade, uma busca de santidade dentro desta vida. Então nós temos que pensar muito todas as vocações. Primeira semana, não o primeiro fim de semana, mas a primeira semana, a vocação ordenada, os bispos, os padres, os sacerdotes, né, os diáconos, depois os pais, a família. Nós temos também no Brasil tão bonita a Semana da Família, nas paróquias, esse ano bastante virtual. Depois nós temos a Semana da Vida Religiosa ou da Vida Consagrada e a Semana dos Leigos, sobretudo dos catequistas leigos, daqueles que ecoam a Palavra de Deus. Então, cada final de semana ou cada semana, começando com o domingo, nós estaremos nos ocupando e rezando em cima de uma dessas dimensões da vida vocacional da igreja, um desses estados. E que, né, na nossa vida, né, na vida de comunidade, nasça de fato, né, brote esse chamado, aquele chamado amadurecido, aquele chamado constante, mas também com resposta constante,
e que nós possamos espelhar, né, na força da palavra de Deus. Como o senhor disse, né, o senhor não se tornou padre num dia. Eu também não me tornei, né, leiga consagrada nesse Carmelo por um dia. O processo é constante e a gente tem que querer olhar para a cruz de Cristo e prosseguir como verdadeiros cristãos batizados no amor muito firme, né, por essa igreja a qual nós realizamos a nossa vocação, a nossa vida.